Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós vamos meditar hoje no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 9. E só lembrando os irmãos que esta mensagem do capítulo número 9 ela não tem título, Ela é uma sequência, da pregação ou da carta ou das recomendações, ou as três coisas juntos, que Paulo fazia aos irmãos de Coríntios, Então é uma sequência. Então, para que os irmãos tenham um perfeito entendimento, vamos fazer os últimos dois versículos do capítulo de número 8, porque faz parte do contexto do capítulo de número 9, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Paulo dizia aos irmãos, fechando, a mensagem, a coleta para os cristãos pobres da Judéia. Paulo fechou a mensagem de número 8, dizendo o seguinte para os irmãos, Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova da vossa caridade e da vossa glória acerca de vós. E ele continua dizendo, só que aqui já passou para o capítulo número 9, Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos, mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte. Para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais
para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vejamos aqui no capítulo número 9, né? Como Paulo, né, verdadeiramente amava e ama, né, a obra de Deus e a santificação, a santidade e a abundância da vida dos irmãos, né? Paulo aqui continua falando com os irmãos, né, a respeito dos irmãos dos quais ele enviou a eles, né, nas igrejas de Coríntios, né? Porque, como diz a palavra de Deus no Salmo 133, né, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? E então Paulo fala exatamente dos irmãos, né, que estaria visitando os irmãos de cá, que estaria visitando os irmãos de lá, né? E Paulo fala dessa forma, pedindo os irmãos, ele enviou esses irmãos lá exatamente para que os irmãos estivessem prontos. Pronto como? Pronto para quê? Pronto por quê? Né? Por que nós, os crentes fiéis a Deus, buscamos diariamente a nossa santificação de corpo, alma e espírito? Né? Para estarmos prontos. Pronto para quê? Pronto para que dia? Pronto para a vinda do Senhor Jesus. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor virá. Nós não sabemos. Então nós necessitamos estar prontos, né? Para a hora que ele chegar, né? A hora que ele chegar e bater na porta, nós não temos surpresa de abrir a porta para o Senhor entrar e nós pensando que é alguém, pessoa que não tem a menor importância, é estarmos nus, né? É assim que a palavra fala, estarmos nus, pelado, né? De quê? De roupa não. Não é de roupa não. Estarmos nus da santidade do Senhor em nossas vidas, né? Então é disso que Paulo está falando, né? Para que estejais prontos, né? Se os irmãos chegarem aí, for comigo, eu vou estar indo visitar vocês, vou estar indo ver como vocês estão, vou estar levando os irmãos macedônicos comigo. E chega aí, está uma baderna na igreja, como é que eu faço? Né? Vou ficar envergonhado. Né? E ele ainda afirma dizendo, para não dizer, vocês ficarão envergonhados. Então eu digo, nós ficaremos. Né? Então, de modo que Paulo, isso é amor, irmãos. A pessoa que ama, ela cuida. A pessoa que cuida está sempre mostrando, sempre apontando as falhas, mas não apontando, mostrando o dedo para a pessoa de maneira pejorativa. Porque eu aprendi desde muito tempos atrás, né, quando você aponta um dedo na cara das pessoas, mostrando para elas as falhas que elas têm, que elas teve e cometeu, quando você aponta um dedo para o rosto daquela pessoa, tem 4 dedos apontando para nós, para si próprio, para nós mesmos. Né? Então nós temos que entender isto. Né? Então, mas Paulo fazia isto exatamente na letra da palavra. Vai, exorta, ensina, repreenda, mas com amor. É isso que Paulo fazia. Para quê? Para que os irmãos estivessem sempre prontos. Né? A função de um verdadeiro pastor é fazer com que a igreja esteja sempre pronta. Né? E se o senhor voltar nesta noite, está uma baderna, está todo mundo nu. Não nu pelado, sem roupa, mas nu de santidade de corpo, alma e espírito. Né? É disso que Paulo está falando aqui, irmãos. Tá? Mas vamos meditar um pouquinho na letra da palavra que está escrita aqui, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Quanto
a administração que se faz a favor dos santos. Não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão de vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Ou seja, Paulo estava na Macedônia, né? E ele falava para os irmãos da Macedônia que os irmãos de Acaia, né, onde estava Tito, e esses demais irmãos que ele escreveu a carta e pediu para fazer a coleta, que eles eram uma bênção. É assim que nós, pastor, falamos. Irmãos, fui visitar a igreja do irmão fulano. Você tem que ver que bênção, irmãos. Uma bênção lá, irmãos. Tudo organizadinho, né? O que é uma igreja bem organizada, né? Uma igreja completa, bem organizada, né? Ela tem as quatro paredes, evidentemente, com os irmãos lá dentro, porque a verdadeira igreja, né, o prédio faz parte do contexto, né? É uma igreja arrumadinha, pode ser uma igreja simples, né? Ela tem o altar bonitinho, né, tudo limpinho, toalhas, ali os vasos aqueles vasos de flores, um de cada lado para o altar ficar bonito, né? Tudo limpinho. Ela tem ali um filtro d'água para as pessoas beberem água. Pode ser filtro de barro ou elétrico, não importa. Tem que ter um filtro d'água cheio de água. Copos descartáveis. Uma cortina no altar ali atrás para ficar bonitinho, para o altar ficar enfeitadinho, né? As cadeiras tem que estar tudo arrumadinha, limpinha, espanadinhas, né? Tem que estar... E essa é a parte da estrutura da igreja, né? Agora, em relação aos irmãos, né, uma verdadeira igreja, a primeira coisa que ela tem que ter é pastor. Ela tem que ter um pastor, né? Se não tiver um pastor, quem vai cuidar do rebanho? E esse pastor tem que ser um pastor santificado, de corpo, alma e espírito. E a palavra afirma, o pastor com a sua esposa tem que ser exemplo para a igreja, né? Tem que ser exemplo, né? Em tudo. As pessoas têm que bater o olho e falar, puxa vida, esse irmão, esse pastor, é um pastor abençoado. É um pastor que tem a vida santificada. É um pastor que tem a vida em Cristo, né? E vira, olha para a esposa, olha a esposa dele como é que é, olha como é que ela veste, né? Ela veste decentemente, verdadeiramente como uma verdadeira senhora, né? E não como fulana, não como fulaninha, né? Ela veste como senhora para que ela seja espelho para as irmãs da igreja, né? Não precisa falar nada não, né? Precisa falar, ela nem tem direito de falar A ou B ou C para irmã alguma, né? Ela nem tem esse direito. Quem tem o direito de falar é somente o pastor, né? Mas ela sendo exemplo, ela sendo espelho, o melhor dizendo, ela sendo espelho, ela é exemplo para a igreja. As irmãs se preocupam em cada vez mais vestir decentemente, né? O que é vestir decentemente, pastor Israel? Vestir decentemente, irmãos, é aquela irmã que senta no banco, virada para o altar, né? O pastor no altar, ele olha, elas estão sentadas no banco, nas cadeiras, e o vestido dela cobre a pataca do joelho. Não precisa ser vestido arrastando nos pés. Cobre a pataca do joelho, né? O vestido dela, ele não cola para mostrar as vestes de baixo, as roupas íntimas. Ele é soltinho, né? As mangas cobrem os ombros, né? As mangas cobrem os ombros, né? O decote não deixa aparecer os seios dessa irmã, né? Isso é vestir decentemente, né? Está vestido de maneira santificada, né? Então, a esposa do pastor veste assim para ser exemplo para a igreja, né? Então, quando o pastor da igreja e a irmã, o pastor, cabelos cortados, barbas feitas, cabelos curtos, não cabelos longos, né? Cabelos curtos, cabelos cortados, barba feita, né? Vestido decentemente, né? Precisa estar de paletó e gravata em cima do altar? Eu aprendi assim. Eu aprendi com o missionário Davi Miranda, então eu aprendi
o obreiro tem que estar vestido atípico, né? Porque Deus, quem determinou a vestimenta do pastor da igreja, não foi o homem, foi Deus. Foi Deus quem deu para Moisés, item por item, como é que seria a roupa dos sacerdotes. O que é sacerdotes? É o padre? Também. Né? Na igreja católica o padre é um sacerdote, sim. Mas o sacerdote que a palavra de Deus fala, né, é o pastor da igreja. Né? É o pastor. Então, o pastor da igreja ele tem que vestir de forma decente, adornada de acordo com a santa palavra de Deus. Porque foi assim que Deus determinou. Não é coisa do homem. Né? Nós nem vestimos igual. Porque Deus, inclusive, determinou que não fizesse igual. Não era para fazer igual. Né? Era para fazer. Nem o perfume da igreja que Deus mandou fazer, que Moisés preparou, o perfume de perfumista, né? Ali que vem um monte de ingredientes, né, para colocar nos turibos, nem isso Deus falou. Não é para fazer igual. Estão proibidos de fazer para uso próprio, para consumo do modo geral. Não é para fazer. Esse aqui é um perfume de perfumista de santificação, da qual eu mandei fazer para a minha igreja nesse período aqui. Né? Não é para fazer igual. Né? Então, de modo que o Paulo falava disso para os irmãos. Falando sobre isso, pedindo a eles. Né? Paulo estava praticamente implorando pela misericórdia de Deus, que eles se atentassem, que eles dessem ouvido a Tito e os irmãos que estavam indo com ele, né? Para que se ficassem prontos, para que a qualquer momento que eles chegassem ali, não fosse pego de surpresa, para a vergonha deles e nossa. Porque Paulo era o homem que mandava em tudo. E se ele falava o tempo todo para os irmãos lá na Macedônia, né? Os irmãos lá da Acaia é uma bênção, irmãos. Igreja santificada, igreja arrumada. Mas não é só isso que eu falei, não. Vamos falar mais um pouquinho. Aí ela tem no seu conteúdo da igreja, né? Tem o pastor que prega a palavra, né? Tem o círculo de oração. Né? Eu falei isso a minha vida toda dirigindo igreja. A igreja precisa ter um círculo de oração. Porque o círculo de oração ele é a coluna da igreja. A igreja precisa ter círculo de oração. Mulheres de oração, mulheres que oram, né? Preferencialmente irmãs maduras, experientes, né? Preferencialmente, mas não tem problema ser mesclado com irmãs jovens, irmãs santificadas, irmãs abençoadas de verdade, irmãs que têm a sua vida à prova, né? Não a prova de Deus, a prova dos homens mesmo, porque Deus vê o profundo e o escondido, né? Então nem se fala. Mas a prova também dos homens, né? Irmãs abençoadas, que você bate e fala, essa irmã é uma bênção, né? O que é ser uma irmã abençoada? É irmãs que sirva de exemplo para as outras irmãs. Sirva de exemplo para as irmãs mais novas, para as mais jovens, principalmente as novas convertidas, para bater o olho e falar, eu quero ser igual a essa irmã aí. Eu quero andar como ela anda. Vestir uma roupa decente, uma roupa que ela senta, tampa as patacas do joelho, ela levanta, não está colado, não está colando, não está mostrando roupas íntimas, roupa soltinha, com mangas, com decote, com tudo. As irmãs olham e vê apenas santificação, não vê nenhuma sensualidade. É disso que a palavra está falando. E Paulo fala também, mostrando dessa forma. Então, uma igreja abençoada, uma igreja santificada, ela vive assim. Então ela tem que ter círculo de oração. Né? O que mais que ela precisa ter? É importante que tenha um grupo de crianças. Né? Um grupo de crianças que seja semelhante, descendo de cima para baixo, um círculo de oração. Que tenha um grupo de jovens, que será o círculo de oração amanhã. Né? Um grupo de jovens, né? Para estimular os jovens, para poder juntar os jovens. Um dia separado para os jovens, culto dos jovens, né? Tem que ter, né? O que mais que tem que ter? Um grupo de crianças, uma irmã abençoada que tenha dom para cuidar de criança, para poder uma escolinha dominical para as crianças, né? Para ter as etapas completas da igreja, né?
O pastor, a igreja tem que ter pastor, círculo de oração, grupo de jovens, grupo de crianças, né? Aí ela tem tudo, as etapas necessárias para que seja uma grande obra ali. Pode ser simples a igreja, não tem necessidade de ter luxo nenhum. Pode ter todo tipo de... Pode ser uma igreja de sapé, de chão batido. Com essas coisas, Deus opera muito mais ainda. Deus opera na simplicidade, é na humildade que Deus opera, né? Na sinceridade, né? Na verdade. Deus opera muito mais, irmãos. É coisa tremenda, né? Então é disso que Paulo está falando, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos avançar mais um pouquinho aqui, porque já falei muito sobre esse assunto, né? Porque bem sei a prontidão de vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Ou seja, cada vez, eu me lembro muito bem que eu administrei uma fazenda lá em Campinas. Essa fazenda, ela era de um fazendeiro muito rico, né? Milionário, ele era fazendeiro e industrial, né? Então, naquela época, ele tinha 4 fazendas. E as 4 fazendas, todo mês, fazia o fechamento, fazia balanço mensal das fazendas, e eu administrava uma delas, né? E ele sempre me usava para falar com os outros administradores das outras fazendas, mostrando o que eu fazia lá. Porque todo mês ele fazia, nós tínhamos o ranking das fazendas, né? Fazia o ranking, saiu em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, porque eram 4, né? E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, pela minha aplicação, o Senhor sempre foi comigo, eu quase sempre tirava o primeiro lugar do ranking mensal, né? E ele usava isto para poder falar com os demais, né? Com sabedoria, né? Com entendimento, né? Com conhecimento. Não só ele, como também nós tínhamos um gerente geral que cuidava das 4 fazendas, que levava, que nos assessorava nas fazendas, para nos atender com as coisas que nós precisávamos comprar na fazenda, né? Ele nos assessorava, né? E ele era o braço direito do patrão, né? E daí, não só o patrão me usava como referência, mas também o gerente me usava como referência para falar. Então, é disso que Paulo está falando. Lá é uma bênção, lá funciona assim, lá está dando tudo certo. Por que você não faz assim também? Uma beleza, né? E esse resultado desse ranking mensal era levado numa folha só, era o fechamento feito numa folha só para todos os 4. Então a mesma folha que ia para mim, ia para o segundo, terceiro e quarto. Então todos nós sabíamos o resultado de cada um, coisa séria, coisa seríssima. E é disso que Paulo está falando aqui. Onde Paulo estava, ele falava muito bem dos irmãos de lá. Lá tá assim. Para quê? Né? Para estimular os irmãos daqui a fazer a mesma coisa. Ou para estimular os irmãos de lá a fazer também igual os daqui. É para isso. Né? Quando você faz isso com sinceridade, com simplicidade, com humildade, né? Então isso é benéfico, isso é bom. São bons exemplos. Né? Tem até um ditado que diz, né? As pessoas, o fulano está imitando o Bertano. Não, se você estiver imitando alguém que faz coisa boa, que faz melhor que você, então isso é muito salutar. Porque se você imita alguém que faz melhor, você vai crescer. Né? O ruim é se você imitar alguém que faz pior. Aí você vai piorar a sua condição, a sua maneira de ser, seu jeito de ser. Né? Você vai piorar. Então se você se espelha em coisa boa, em coisa melhor, que dá crescimento, com sinceridade, com honestidade, com simplicidade e humildade, é virtude, irmãos. É bênção. Né? E é disso que Paulo está falando aqui. Amém, irmão? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja.